Glória a Deus, irmãos, amigos, amigas, irmãs, a paz a todos. Que bom estar de novo na presença de Deus, junto com vocês. É isso? Que Deus nos dê a graça e a sabedoria para ministrar a sua palavra. Essa é a minha oração hoje e sempre, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Receba da parte do Senhor a justiça, a paz e a alegria que vem pelo Espírito Santo. Amém? Deus abençoe você. Palavra de Deus hoje, vamos falar sobre o valor das coisas, o verdadeiro valor e o valor verdadeiro das coisas, da vida, do tempo, das pessoas, de tudo. Não é isso? O valor verdadeiro, o valor devido, o verdadeiro valor, o devido valor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso dentro da minha limitação, dentro daquilo que eu entendo, dentro daquilo que eu aprendo, não é isso? Dentro daquilo que eu acredito. Contribuir aqui com vocês e aquilo que puder enriquecer, abençoar a vida de vocês. Que em tudo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja louvado. Palavra de Deus em Provérbios capítulo 2, do verso 1 ao 6, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Como medir, como entender, como compreender, como receber, como discernir, não é isso? O valor das coisas, o valor de toda a realidade, de tudo aquilo que foi criado, de tudo aquilo que existe, na medida de quem somos, do que acreditamos, do que fazemos, do que necessitamos, do que pensamos, do que sentimos, do que vivemos, não é isso? Precisamos viver, existir, nos mover, e assim o Senhor nos concede a graça da vida, a graça do tempo. Então, há muitas maneiras de medir o valor das coisas, e há muitas formas. Vou citar só algumas. Nós podemos medir o valor das coisas por sua originalidade, pelo seu autor, por quem fez, não é isso? Por quem construiu, por quem teve a ideia, não é isso? Por quem trouxe a realidade, a existência das coisas, dos objetos, da vida, das pessoas. Nós podemos medir o valor das coisas pelo tempo, pela individualidade, um ser, um indivíduo único, não é isso? Podemos medir pela forma, pelo peso, podemos medir pelo comprimento, pela altura, pela largura, pelo tamanho, pela profundidade, podemos medir pela beleza, podemos medir pela escassez, pela abundância, não é isso? Podemos medir pela necessidade, podemos medir pelos sentidos e podemos medir pelo conhecimento. Olha aí. Então, olha aí, é nesses 3 pontos que eu quero, é isso, trazer a ideia hoje. Como medir o valor das coisas e como compreender os valores das coisas, é isso? E vou me ater aqui nesses 3 aspectos fundamentais, além desses que eu já falei: a necessidade, os sentidos e o conhecimento. Nós temos, é isso? A graça divina da liberdade, da escolha e da decisão. Podemos escolher, podemos decidir. Temos cognição, temos volição, temos compreensão, temos razão, temos
temos a capacidade de pensar, temos os sentidos. É isso? Somos corpo e alma e espírito. Então nós temos o poder de escolher. Com liberdade, nós podemos escolher, mas só pelo a libertação é que saberemos escolher. E como essa libertação vem? Aí é onde entra o quê? A necessidade, os sentidos, a realidade. Então, pela necessidade, a necessidade ela faz o quê? Ela provoca os sentidos. A necessidade é o fator daquilo que nos é essencial, daquilo que nos é dispensável. Nós temos dentro daquilo que existe, tudo tem necessidade, temos necessidades. Então, tudo tem as suas necessidades indispensáveis e essencial. Não é isso? Seja lá qual ela for, um objeto, ou um objeto inanimado, ou uma vida, tem suas necessidades, né? Um objeto inanimado, ele precisa do calor, ele precisa do vento, ele precisa do sol, do frio, ele precisa da realidade exterior, como também um ser vivo precisa também dessa realidade exterior, também tem suas necessidades. Então a necessidade, ela chama o quê? Ela desperta o quê? Os nossos sentidos. A necessidade, ela traz os sentidos, não é isso? Os sentidos, eles vão captar a realidade. Existe a realidade interior, que é a realidade subjetiva, que é a realidade fora do objeto, não é isso? A realidade abstrata, e existe a realidade externa, que é a realidade objetiva, a realidade concreta. Então, os sentidos, eles vão captar essa realidade para dentro de nós, para que nós possamos medir o valor das coisas e, conhecendo o valor das coisas, pela nossa necessidade, a gente possa absorver, trazer essa realidade e sermos preenchidos e satisfeitos naquilo que nós necessitamos, precisamos, e nos é indispensável e essencial. Essa é uma parte, não é isso? Daquilo, da capacidade que o Senhor nos dá para conhecermos o valor das coisas. Então, vem a necessidade nos apresenta os sentidos traz a realidade, e a realidade o quê? Para que você conheça a realidade, você precisa o quê? Você precisa do conhecimento, não é isso? Porque existe a realidade abstrata e a realidade concreta. O conhecimento, olha, os sentidos trazem a realidade, mas é pelo conhecimento que você define o valor das coisas. Só pelos sentidos você pode ser enganado. Vamos supor, você tem uma água e um refrigerante. Você está com sede, você tem uma necessidade. Então, os seus sentidos, né, isso, vão ser provocados por essa necessidade, e você vai precisar trazer a realidade da água e do refrigerante para dentro de você. E os sentidos lhe ajudam a trazer essa realidade, mas ele só lhe dá o valor parcial. Os sentidos podem trazer a realidade, mas o conhecimento é que define o valor. Então, você tem a liberdade de escolher. Mas a libertação que vem pelo conhecimento é que vai te ensinar a saber escolher. Quando você pode escolher pela liberdade, pelos sentidos, pela necessidade, pela realidade abstrata ou concreta, você pode absorver para dentro de você ou a água ou o refrigerante. Mas quando você tem o conhecimento, você vai conhecer e definir o valor real das coisas e vai escolher a água, porque a água, ela vai suprir a tua necessidade, matar a tua sede, ela vai te hidratar, vai te fortalecer, vai te alimentar e não vai te fazer mal. E o refrigerante, ele pode trazer alguns desses benefícios, mas vai também te trazer malefícios. Então você pode conhecer o valor das coisas pela realidade concreta e abstrata, pelos sentidos, mas principalmente dentro de uma necessidade, pelo conhecimento. E o conhecimento, a fonte de onde vem, eu acabei de ler aqui em Provérbios, a fonte vem de Deus. O conhecimento, a sabedoria, a inteligência, como um tesouro, ele vem de Deus. Nós temos, olha aí, nós temos a necessidade, não é isso? De Deus. Nós temos fome e sede de Deus, não é isso?
Então, se nós temos a necessidade de Deus, os nossos sentidos vão trazer essa realidade para dentro de nós. Não é isso? Porque nós temos uma alma, nós temos um espírito. E nós temos que buscar o conhecimento de Deus. Não é isso? Temos que buscar o conhecimento de Deus, uma relação com Deus, para entender o nosso verdadeiro valor que vem de Deus. Porque Ele, que é o nosso autor e o nosso Criador, Ele nos fez, Ele é quem nos dá o verdadeiro valor, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então você precisa conhecer a realidade das coisas abstratas, a realidade das coisas concretas. Você tem as necessidades das coisas materiais, das coisas que estão fora de você, mas você também precisa trazer, como você tem a necessidade também das coisas espirituais, você precisa trazer essa realidade para dentro de você. E você, pelo conhecimento, pela palavra, pela relação com Deus, você vai poder definir o valor que você tem em Deus e o valor que Deus tem para você, para que você possa usufruir dessa graça em Deus, por Deus, para Deus, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, que nós possamos aprender o valor das coisas, possamos discernir, possamos saber escolher pelos sentidos, mas principalmente pelo conhecimento. Entender que temos as necessidades. O corpo tem necessidade, mas a alma também tem. A alma anela por Deus, o espírito anela por Deus. Não é isso? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo falou assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você pode conhecer a Deus pela palavra. Você pode conhecer a Deus, a realidade de Deus, pela oração, pelo Espírito Santo. Com fome e sede, ele disse: olha, vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. Aí você vai entender o verdadeiro valor de tudo que foi criado. E você, como sendo a coroa da criação, você tem muito valor, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Deus abençoe você hoje e sempre e fique na paz.